Boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Deus continue te abençoando. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo e eu vou estar nesse momento fazendo uma breve reflexão para que nesse dia que acaba de despontar o Senhor venha nos direcionar e nos capacitar para estarmos cada vez mais cientes de que devemos cada vez mais se achegar ao Senhor. E a palavra que o Senhor trouxe para os nossos corações está no livro de Isaías, capítulo 45, que diz assim: Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tenho sustentado, para subjugar nações perante ele, e eu afrouxarei os lombos de reis, para abrir perante ele os portões duplos, e os portões não se fecharão. Eu irei antes de ti e farei os lugares tortuosos retos. Eu quebrarei em pedaços portões de bronze e cortarei em partes as barras de ferro. E te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas nos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome, eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não tenhas conhecido. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e não há ninguém mais. Não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me conheças, não me tenhas conhecido, para que eles possam saber, desde o nascer do sol e desde o oeste, que não há outro Deus fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Glória a Deus. O Senhor está nos dizendo, nessa madrugada, que quando Ele chama, quando Ele escolhe, por mais levantes que tenha, por mais que o inimigo venha se levantar, por mais que pessoas tentem parar o seu ministério, o Senhor está dizendo: eu te chamei, não foi o homem. E quando eu chamo, eu movo céus e terra para que você fique de pé. E mesmo que você venha se prostrar de joelho, vai ser diante de mim, para que eu te fortaleça, para que eu te diga que eu sou Deus. E antes que você chegue a algum lugar, eu chego primeiro do que você, para ali estar preparando o terreno, preparando o solo e capacitando durante a caminhada, para que quando você chegue no lugar que eu te preparei, você esteja realmente com os teus lombos cingidos, porque sou eu que te sustento com a minha mão poderosa. Eu quebro ferrolho, eu arranco porta, eu também gero porta e também fecho porta. E se eu fechar, ninguém abre. E também se eu abrir, ninguém fecha. E a porta que Ele abriu para a minha vida e para a sua vida, a porta de salvação que Ele abriu na minha e na tua família, o inimigo não vai parar. Não tem possibilidade nenhuma de ninguém roubar a tua bênção. O inimigo tem colocado mentira no coração de muita gente, até para pregar que se você vacilar, o diabo rouba a tua bênção. Se você vacilar, alguém rouba a tua bênção. A tua bênção é tua. Você pode até falhar e retardar a tua bênção, mas o Senhor está dizendo: se eu disse que vai ser, será. Por acaso eu diria e não cumpriria com a minha palavra? Ou eu dizia eu vou fazer e não faria? A palavra do Senhor ela se cumpre. A palavra do Senhor diz que pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ele ainda diz mais: seja todo homem mentiroso, e a minha palavra permanece verdadeira. Então, quando o Senhor escolhe, Ele escolhe desde o ventre da mãe. Hoje eu olhando para trás, hoje eu olhando para tudo que acontece no meu dia a dia, eu tenho a honra de dizer: o Senhor tinha me escolhido já desde o ventre da minha mãe. Quando eu olho para os livramentos, quando eu olho para as situações que o Senhor preparou, que o Senhor me livrou, hoje eu tenho a consciência de dizer
que não foi obra do acaso, que não foi por acaso que aconteceu. Tudo que acontece na minha e na tua vida acontece com propósito. Deus tem propósito. Deus tem propósito na minha vida, no meu casamento, na minha esposa, nos meus filhos, no meu lar, no nosso ministério. E não é diferente no teu também. Basta crer que a bênção que o Senhor preparou, que o Senhor preparou para mim e para você, é cada vez mais certo de que o inimigo não rouba. Quem pode retardar sou eu e você, com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Mas também tem coisa que nós passamos, que o Senhor permite, e a gente diz, por que eu fiz isso? Era melhor que nós perguntássemos, para que nós fizemos isso? É porque o Senhor permite, para que nós ganhemos experiência. Ele não vai me dizer que eu tenho que mentir, que eu tenho que pecar, mas tem coisas que Ele permite na minha vida e na tua vida, para que você, para que eu, tenhamos consciência de que quando o Senhor deixa que alguma coisa aconteça, é porque Ele tem propósito naquilo. O que nós temos visto nos últimos tempos são pessoas pregando heresias, pessoas pregando coisas que não vivem, pessoas pregando uma coisa que está na mente no momento, mas nunca esteve no coração, nunca esteve realmente enraizado no seu caráter. E a igreja tem que voltar ao caráter de Cristo novamente. Eu não estou aqui julgando, criticando. Eu estou dizendo que nós temos que voltar aos princípios do Evangelho. Nós temos que voltar à doutrina da palavra. Nós temos que voltar para a oração. Nós temos que voltar para uma vida realmente em o homem cuida da esposa, a esposa cuida do marido e os dois juntos cuidam da família. Porque família é a estrutura de tudo aqui nesse mundo. A família é a estrutura da igreja. A família é a estrutura da nação. A família é a estrutura dos povos. Seja ele qual for, seja a língua qual for, a estrutura da família determina quem você é. Porque muitos não têm conseguido atingir seus objetivos. Porque muitos casamentos têm sido desfeitos. Porque muitos filhos já desceram às sepulturas. Porque nós deixamos que algumas doutrinas mundanas entrem na igreja. E uma vez dentro da igreja, para se tirar, é muito difícil, porque todo ser humano, a começar por mim, nós gostamos de facilidade. E com Deus não tem facilidade. Ele mesmo disse, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir junto comigo, tem que fazer renúncias. E essas renúncias nem sempre, ou sempre, nós temos dificuldade de segui-las. Nós queremos muitas vezes sermos abençoados, mas não queremos ouvir a voz de quem abençoa. E quando o Senhor fala na palavra, eu sou, Ele está dizendo, ninguém mais há além de mim. Não há alguém que possa subtrair os meus projetos, que possa diminuir os meus planos. Porque todos nós sabemos que uma vez quando o Senhor diz, o Senhor cumpre. Quando Ele fala, a palavra dele diz, eu velo pela minha palavra. E quando Ele diz para Ezequiel, ali no capítulo 37, por acaso esses ossos secos podem reviver? A Ezequiel vai dizer o quê? Eu não sei, eu não posso, mas tu pode, tu sabes fazer isso. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. E ele diz o quê? Então, já que creres que eu posso fazer, então profetiza. Então lança a palavra. Porque todos nós sabemos que Deus criou tudo com palavras, só que com palavras de poder, palavras de verdade, palavras de santidade, palavras nas quais todas elas, o Senhor diz que nenhuma delas se perdeu pelo caminho, nenhuma delas caiu fora do propósito. Todas elas foram direcionadas para um propósito. E eu e você, nós fomos criados com um propósito. Se nós atentarmos para os propósitos de Deus nas nossas vidas, nós vamos entender que quando o Senhor nos chamou, desde o ventre das nossas mães, Ele já tinha um projeto. Ele não tinha um rascunho. Ele tinha um livro onde estava escrito o que eu, o que você precisa fazer.
o que nós precisaríamos fazer durante toda a nossa caminhada. Mas há um momento da vida da gente que a gente pensa em retroceder. A gente pensa em parar um pouco. Ou pensa até de parar de vez. Desistir do casamento, desistir dos filhos, ou os filhos desistirem dos pais, desistirem de uma estrutura familiar. E a gente tem visto muitos ministérios ir a pique, porque as coisas não estão de acordo à vontade de Deus. E também posso dizer que não é simples, não é fácil, mas não é impossível. As consequências de quem sai da palavra, as consequências de quem para olhar para a direita e para a esquerda, quem está apontando e quem não está apontando, é estreito. E muitos têm caído por causa disso. Tenho sofrido e todos que passam pelo processo sofrem algum dano. Mas a gente vai entender que lá na frente o Senhor, Ele repara esse dano como reparou na vida de Jó. Onde praticamente ele foi zerado. Só não foi zerado porque ficou a comunhão que ele tinha com o Senhor. Ficou o direcionamento que ele recebeu antes. E ele é bem claro em dizer: Senhor, eu fiz tudo isso, eu falei tudo isso, porque eu só conhecia de te ouvir falar. Só que agora os meus olhos contemplam as tuas maravilhas. Agora os meus olhos perceberam e viram que o Deus que eu só ouvia falar, agora eu conheço de perto. Eu conheço de ouvir a sua voz, não de ouvir a voz do outro. E o Senhor restituiu tudo aquilo que ele possuía. Ele restituiu em dobro. E a família, ele restituiu com a mesma quantidade, porém com excelência maior, com honra maior. E a Bíblia vai dizer que as filhas de Jó, que nasceram depois da tempestade, eram as mulheres mais formosas daquele lugar. Ele não deu os filhos de Jó em dobro, ele deu em dobro o que ele possuía, a riqueza que ele possuía. Mas, porém, os filhos ele deu com excelência. Mulheres virtuosas, filhos virtuosos. E olha que Deus poderia muito bem ter pego outra mulher e dado para Jó, ao invés daquela que blasfemou contra Deus. Mas a palavra diz que o homem santo santifica a esposa e vice-versa. Então Jó, através da santidade que ele tinha com Deus, ele santificou aquela mulher de novo. Aquela mulher voltou a dar filhos novamente. E filhos realmente bem estruturados. Filhos bem capacitados. Filhos criados verdadeiramente diferente do que Jó criou os primeiros. Porque ele mesmo disse: o que eu tinha medo, o que eu mais temia me aconteceu. Enquanto os filhos faziam festa, Jó sacrificava. Mas eu creio que os filhos de Jó que nasceram depois da tempestade, depois dessa tribulação, eles nasceram com tanta excelência que eles mesmos sacrificavam e adoravam ao Senhor. O histórico do pai, com certeza, iluminou o caminho dos filhos. E o que é que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que disciplina nós deixamos para os nossos filhos? Que testemunho nós estamos deixando para os nossos filhos? Então que nessa noite nós viemos refletir quão grande é o propósito do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família, para a igreja de Cristo. Porque a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, não é da pastora, não é do pastor presidente. A igreja tem um dono, e esse dono chama-se Cristo Jesus, o Nazareno. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele está dizendo que, fundamentado em tudo, está Cristo sendo o caminho e sendo a verdade. Não existe mentirinha nem mentirona, pecadinho nem pecadão.
Existe mentira e verdade e pecado. Mas também existe pessoas que se santificam e buscam ao Senhor e clamam ao Senhor